livros também é bom que fala de um bocado de coisa. Ensina a preservar o rio, a não jogar lixo no rio, a não poluir o ar e outros livros. A gente tem uma tradição de ensino que é muito descontextualizado, né? Que você tem os materiais geralmente são feitos fora, por pessoas que não conhecem a diversidade, né, de situações da cultura brasileira, das regiões brasileiras. Então a gente fica muito dependente de materiais que são feitos noutra região. Aqui no Nordeste, no Sertão, no semiárido, você tem uma presença muito grande de materiais que são feitos no Sudeste, né? O que o livro trazia para nós, que era totalmente desarticulado da nossa realidade. Ele falava do Sul, do Sudeste, mas não falava de nós. Nós não nos via ali nesses livros didáticos, né? E uma outra constatação é de que a política educacional que se é trabalhada nessa região do semiárido é uma política que nega os saberes, que nega a identidade das pessoas, que nega a cultura, que nega os saberes diversos, os sabores diversos do povo que vivem aqui, e reafirmando de que o semiárido brasileiro é uma região inóspita, ruim para se viver. Então, a partir dessa constatação, o IRPA começou a pensar como é que a gente faz para desmistificar essa educação que nega e reafirmar uma educação que dá possibilidade às pessoas de reafirmarem a sua identidade, de construir uma noção de pertencimento a esse lugar e também de produzir um material que seja um material que fale das belezas, que fale da possibilidade, que reafirme de que o semiárido é um lugar diferente, mas é um lugar que tem possibilidades de se viver. A educação contextualizada, através do livro didático, ela vem reafirmar de que é preciso a gente construir um conhecimento que gere e dê sentido à vida das pessoas. Então, o material didático ele traz essa perspectiva. O conhecimento que está sendo trabalhado através do livro didático, através da formação dos educadores, através dos diversos jogos e materiais paradidáticos, é um conhecimento que precisa dar sentido à vida das pessoas no lugar onde elas vivem. A educação contextualizada é assegurada pela legislação que regula o sistema educacional no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, promulgada em 1996. A LDB 9.394 garante que as instituições de ensino devem trabalhar os conteúdos curriculares de acordo com as necessidades dos estudantes e a sua realidade local. Com o objetivo de contribuir com o processo de ensino-aprendizagem contextualizado, o IRPA, em parceria com a Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, a RESAB, produziram um livro didático Conhecendo o Semiárido, volume 1 e 2. Ele já vem desse contexto, né, das formações que organizações aqui da região realizavam com educadores e educadoras, e que dessas formações surgiam as denúncias, né, das professoras de que não tinham fontes onde buscar esse contexto do semiárido para trabalhar em sala de aula. Então, ele nasce muito nessa necessidade, né, dessa carência, digamos assim, do material que desse conta desse contexto. Né, e pelo IRPA também, nós iniciamos um processo de pesquisa, de viagem, né, por toda a região semiárida, que a gente visitaria na região do semiárido aquelas instituições que, de certa forma, tinham um trabalho voltado para a convivência com o semiárido. E, então, aí nós viajamos para Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Sergipe, Ceará. Então, o que a gente encontrou nessas visitas, né? Por exemplo, nos lugares, nos estados que nós chegávamos, foi claro, foi nitidamente perceptível que os livros do Nordeste eram de uma mesma origem, que eram livros feitos nas editoras das regiões Sul e Sudeste do Brasil e que tinha totalmente uma imagem negativa, né, do semiárido brasileiro, e era marcadamente um discurso de combate à seca, né? E a ideia da produção do livro estava ligada a um projeto maior, de uma narrativa maior, que era o da convivência com o semiárido, né, que era a produção de uma outra
Outra narrativa de um discurso contra-hegemônico, mostrar também outros conhecimentos produzidos de outras formas, tão legítimos quanto o conhecimento, vamos dizer, produzido na academia, produzido em espaços legitimados, e a gente, através dessas experiências, se legitimando também e apresentando outro discurso sobre essa região, que é o das potencialidades dela, que não estavam nos livros, né? De fato, esse foi um material genuinamente coletivo, né? Os seminários que reuniam professores de todos os estados do semiárido, depois os consultores que vieram dar esse acompanhamento mais teórico das áreas temáticas, depois, né, as avaliações dentro das instituições do IRPA, da RESAB, para a gente compreender do que de fato estava se pensando a respeito do livro. Então foi um catavento, né? Foi um traçado, uma coxa de retalho de várias pessoas, várias ideias, e todo mundo construindo, na verdade, dentro do seu tempo e da sua formação, esse conhecimento, né? E aí, de fato, surge o livro. O livro Conhecendo o Semiárido, volume 1 e 2, começou a ser utilizado em escolas da Rede Municipal de Ensino de Juazeiro e Curaçá, na Bahia, em 2014, em parceria com as prefeituras municipais, com foco no 4º e 5º ano da Rede Municipal de Ensino. Vem desenvolvendo trabalhos aqui com os nossos alunos, trabalhos estes que a cada momento que a gente vivencia, a gente consegue despertar realmente um desejo maior, um prazer pelos conteúdos que nós estamos estudando através desse livro. Realmente ele veio no momento certo para fortalecer aí as dinâmicas das nossas aulas. Nossos alunos, ao estudar alguns temas, eles fazem pesquisas, e através das pesquisas, a partir das pesquisas, eles começam a fazer apresentações, coisas surpreendentes, porque até então aqui fala-se, né, da nossa região, fala da nossa convivência, não é algo diferente. Eles estão descobrindo as potencialidades que existem em nossa região, porque muitos visam a nossa região como algo acabado, algo impossível de se fazer, mas a verdade é que a nossa região é riquíssima, tem grandes potencialidades, e através desse livro, não só os alunos, como também nós professores estamos nos redescobrindo, e nessa redescoberta que fazemos, o nosso trabalho fica muito mais significativo, muito mais prazeroso. Um projeto lá na escola onde o livro tinha um globo, e aí tinha vários estados, e aí um aluno da gente disse assim: professor, aqui no Nordeste tem apenas um chão rachado. Nossa aluna do 5º ano. Aí ele disse: e nós já vimos no nosso livro do semiárido que temos muitas riquezas. Não tem apenas um chão rachado aqui, não. Eu acho que na hora que eles foram fazer essa imagem, eles não conheciam como a gente conhece. Aí assim, a gente já vê que eles mesmos despertaram, né? Eles já trazem esse um outro olhar, né, pra gente. Antes, quando eu não tinha esse livro aqui, quando eu conheci o semiárido, eu não tinha essa horta. E depois, quando a professora entregou esse livro para todos os alunos dessa sala, eu comecei a gostar mais da caatinga. Lá em casa mesmo tem um canteirinho só de caatinga. Oi, eu sou o Francisco. Aí eu relato pro meu pai quando ele for para Juazeiro, não jogar lixo no Rio São Francisco, que ele dá nossa água. Isso é melhor porque ele ensina a cuidar dos animais, cuidar do subsolo, não fazer queimada no solo, porque desgasta, e não desmatar as árvores, não fazer queimadas também nas árvores que prejudica nós, o solo e os animais. Eu aprendi isso no livro. Nós temos um grande desafio, que era escrever um livro para criança, né? Precisava ser gostoso, né? Cheiro, lúdico, cor e sabor. ter cheiro, cor e sabor.
Poderia também trazer esse livro colorido, bem ilustrado, né, com imagens que também provocassem, só as imagens provocassem a criança para compreender esse e que as espaço. imagens desse movimento, desse cotidiano da Débora, né, da vida da Débora. Em si, as gravuras já chamam muita atenção das crianças, né, que isso desperta a curiosidade, o conhecimento deles. Então, em cima dessas gravuras, eles dão para produzir, eles dão para trabalhar. Então, eles não tiveram dificuldades com isso. Então, seria um livro interdisciplinar, onde não teria um lugar específico para cada disciplina, né? Não tinha uma hierarquia de colocar o conhecimento, e também multisseriado, né? Uma outra lógica de pensar o conhecimento circular, né? Um conhecimento que pode estar em todos os lugares, um conhecimento que circulasse por todo o livro, sem ter aquela necessidade de engavetar o conteúdo. Esse é da primeira unidade, esse é da segunda, ou esse é de português ou de matemática. Então, esse jogo de articulação entre as disciplinas, entre as séries também, foi um grande desafio que nós enfrentamos aí na produção, né? Eu acho que esse livro todo foi um desafio, porque eu acho que nós enfrentamos várias hegemonias, né? Tanto a hegemonia do discurso que se tinha com relação à região, quanto também a hegemonia de formato do livro didático, né? E esse livro, você dá para trabalhar várias coisas com ele, não só em português e ciências, geografia e tudo, abrange tudo. No livro em si, ele está falando do semiárido, da vegetação, da nossa região nordeste, que abrange também o semiárido. E os meninos gostaram muito do livro, por conta de que fala também da formiguinha Zanza e da abelhinha Filó, que elas duas fazem uma viagem pelo semiárido. Mais uma bela sexta-feira. Foi uma sexta-feira. Já depois das 18 horas, a gente aqui sentada no chão pensando como faria. Cada uma levou para casa a responsabilidade de trazer na segunda uma ideia de como faria o livro, né? Como iniciaria. E foi quando chegamos, cada uma com uma história. Foi. Quando ela chegou com Zanza. Com Zanza, que era a formiguinha que se perdia, né? E por não conhecer o seu espaço, o lugar onde morava, onde vivia, não sabia como voltar, né? E aí a Edneuza pensou em Filó. Minha abelhinha era Filó. Quando chegou para passear, virou amiga de Zanza. Que também tinha um pouco essa coisa de sair da comunidade dela e se perder por não conhecer a região, né? E elas se conheceram, E né? Maísa... Essa menina Débora. Eu vim com Débora, e aí pronto. Aí foi as ideias se encontraram, e aí pronto, a Débora, que tem um livrinho de história que conta a história de Zanza e a Débora faz essa ponte entre o que a escola, o que ela aprende na escola e o que ela está lendo o livro, independente, por exemplo, não foi nenhum livro que a escola passou para ela ler, né? Mas a iniciativa dela de ler essa historinha, e ela faz essa ponte entre a vida dela, o conteúdo da escola e a historinha de Zanza e Filó. Exatamente. Oi, crianças, é isso que vocês estão olhando. Para que serve, como funciona? Nosso corpo é como nosso planeta. 70% água. 97% das águas do planeta são salgadas. Apenas 3% são água doce. Os 2 volumes do Conhecendo o Semiárido 1 e 2, que são resultado de um processo longo, né, de discussões, de amadurecimento, de trabalho de algumas pessoas, de seminários para poder debater o que entra, o que sai, como fazer, qual a melhor forma de fazer. Esses 2 volumes, eles representam uma primeira experiência com isso, né, de fazer material didático que de fato pretenda concorrer com outros materiais didáticos, né, sobretudo no sistema de ensino regular, e que é apenas uma primeira experiência. A gente precisa de outras, precisa inclusive entender que há necessidades distintas,
que incluem a dimensão urbana, né, a realidade urbana, a realidade rural, a realidade das primeiras séries da alfabetização, dos primeiros anos do ensino, a realidade de anos do ensino já um pouco mais adiantados, no final do ensino fundamental, no ensino médio. Tudo isso é um amplo território para poder a gente se exercitar na produção de material didático. A maior conquista foi termos conseguido produzir um material contextualizado, que sempre foi uma grande necessidade aqui para essa região. E testamos em todo o semiárido brasileiro, nos estados que fazem parte do semiárido, e teve uma aprovação unânime pelas crianças, pelos educadores e educadoras. E hoje continuamos avançando nesse processo, porque estamos conseguindo inseri-lo nas escolas. Na Paraíba, diversos municípios têm utilizado o material. Aqui na Bahia, Juazeiro e Curaçá estão utilizando nas escolas. Mas o maior desafio que enfrentamos é a implementação política, principalmente porque precisamos que o MEC aprove esse material e distribua para todas as escolas. E em nível local, que os municípios tenham na sua política a educação contextualizada como prioridade e o material didático também a ser utilizado nas escolas. O livro Conhecendo o Semiárido, volume 1 e 2, vem contribuindo para dar maior significado ao conhecimento construído em sala de aula. Porém, é preciso garantir que essa proposta seja inserida nas diretrizes políticas pedagógicas do município, o que vai permitir que todas as escolas trabalhem de forma contextualizada com a realidade na qual estão inseridas. Antes do livro, as escolas pensavam para poder estar atingindo essa contextualização com projetos didáticos, o projeto didático partia de uma problemática local e aí sim as outras disciplinas conseguiam, todas as disciplinas, dialogar juntas. Mas o livro didático, tanto o Conhecendo o Semiárido 1 quanto o 2, eles são os instrumentos já prontos, que já vêm todos os temas, todos os conteúdos programáticos, tanto de 4º ano quanto de 5º anos, já vem lá prontos e todo nessa perspectiva de valorização do semiárido, de contextualização da educação aqui na região. Então, para a gente, esse é o livro didático do semiárido. Os meninos e as meninas, elas passam, a partir da discussão com o livro didático, eles passam também a produzir seus próprios materiais. Então, assim, o ensino e a aprendizagem das crianças, elas passam a ter um significado maior a partir dessa discussão do livro Semiárido 1 e 2. E mais interessante é que a natureza, ela passa a ter um espaço fundamental, dentro dessa discussão. Não mais o homem como antes a gente viu o homem como centro, mas a gente hoje percebe que a natureza, e aí envolvendo todas as questões sociais, culturais, educativas, políticas, tudo isso é a natureza e espaços em que as pessoas vivem. E nesses espaços que as pessoas vivem, existe a necessidade da escola estar trazendo para as suas discussões o que existe produzido socialmente e culturalmente pelas comunidades. E hoje a gente percebe que a partir do Semiárido 1 e 2, os meninos têm buscado conhecer mais a sua comunidade, analisar mais a sua comunidade e intervir propositivamente a partir dessas discussões. Penso que esse desafio que o livro didático Conhecendo o Semiárido 1 traz para o semiárido brasileiro como uma iniciativa, ela pode ser inclusive repensada em outras regiões, porque é uma maneira da gente estar reativando uma discussão nacional, que é a discussão do livro regionalizado. Não dá mais para um país como o nosso, também que é o Brasil, continuar tendo apenas uma única perspectiva de um livro único que chega a todos os cantos do país, desconsiderando e alijando do processo da construção do conhecimento aquilo que são os saberes, a cultura, a tradição, os povos e tudo que está, de certa forma, envolvido nesse processo de constituição de si, de constituição do sujeito enquanto sujeito da própria construção do mundo. Precisa chegar ao MEC mais determinado.
Precisa fazer o MEC entender a questão da política de contextualização do livro didático, né? E o livro da Resab como uma estratégia importante para essa região. Eu adorei o livro porque com ele eu aprendi as plantas e que não devemos maltratar os animais e nem as plantas. E que devemos não sujar o rio, porque são umas plantas que eu não sabia que existiam. E agora eu tô sabendo. Tipo, deixa eu ver aqui. O imbuzeiro. Fala muitas coisas sobre ele nesse livro. Que ele armazena água e dá